É assim que Doutor... chegar aí. Tá, tudo bem. Dr. Plácido Cali, historiador, arqueólogo e fotógrafo. Doutor e mestre em arqueologia, bacharel em história pela USP. Atua na coordenação de projetos de arqueologia e patrimônio cultural desde 1994. Detentor de portaria IFAM desde 1998. Coordenou mais de 400 projetos de arqueologia e patrimônio cultural. Foi arqueólogo de órgão de preservação como o IFAM São Paulo, DHP, IHGI e professor de arqueologia da Universidade de Taubaté. Desenvolveu projetos de arqueologia e patrimônio cultural em todas as cidades do litoral paulista. Em Peruíbe, litoral sul, identificou 20 sítios arqueológicos. Participou das escavações das ruínas do Abarebebê. Fez o projeto de musealização das ruínas. Criou o Museu Histórico e Arqueológico de Peruíbe. Elaborou o projeto de restauração do prédio da Estação Ferroviária de Peruíbe. E coordenou as escavações arqueológicas no bairro Ruínas, resgatando 4.000 peças arqueológicas. Na Jureia, fez sua dissertação de mestrado com sítios arqueológicos históricos. Coordenou os estudos de patrimônio histórico e cultural do plano de manejo de 6 unidades de conservação do mosaico Jureia e Tatins. Identificou 23 sítios. Em Ilhabela, litoral norte, fez o levantamento de 75 sítios arqueológicos, coletou 23.000 peças, criou o Instituto Histórico e Arqueológico de Ilhabela, fez o inventário do patrimônio edificado e ambiental e o inventário do patrimônio imaterial, ações dentro de um amplo plano de gestão de patrimônio cultural da cidade. Apresentou 27 comunicações em simpósios, congressos, e 5 cursos de difusão sobre arqueologia e patrimônio cultural. Publicou 2 livros de arqueologia e 47 artigos em livros, revistas e jornais. Com a palavra, senhor Plácido. Ok, muito obrigado aí pela apresentação. Agradeço novamente aí a Semana do Patrimônio de Itanhaém, a Secretaria de Cultura, Turismo da cidade, a Diretoria de Cultura de Itanhaém e toda a organização do evento. Saúdo aí a historiadora Fátima Pires, que deve estar chegando aí em breve, que também vai falar hoje sobre a cultura caiçara, todos os participantes, e a minha saudação especial aí para o meu amigo Ciro, que me recebeu aí em 1994, quando eu fiz a pesquisa na Jureia, e ele morava na Cachoeira do Guilherme, e ele deu todo o apoio para o meu levantamento lá, me aceitou na casa dele, né, me hospedou aí por mais de uma semana, né, e foi uma experiência fantástica. Eu sou muito agradecido até hoje pelo grande apoio que ele deu na pesquisa. Bom, eu vou falar um pouco, deixa eu ver se eu coloco aqui os slides. Desculpem, tá? A ideia aqui dentro, porque foi colocado aqui para mim, né, para falar um pouco sobre o patrimônio do litoral paulista, né, arqueologia, preservação e cultura caiçara. Então, o que eu preparei aqui é um caminho no sentido de que a gente discute aqui o que é o patrimônio cultural, as várias formas de manifestação desse patrimônio. Eu vou mostrar aí exemplos, né, sempre tentando mostrar exemplos com casos do nosso litoral, em especial Peruíbe, litoral sul e Ilhabela, litoral norte, para depois entrar propriamente na questão do patrimônio arqueológico, né? Então, muito bem. Deixa eu ver. Aí, patrimônio cultural, entendido aí como toda forma de manifestação, expressão na cultura de um povo, basicamente ele está dividido entre material, imaterial e ambiental. Esse patrimônio material, ele pode ser móvel e imóvel, né? O patrimônio móvel são objetos que têm valor artístico, arqueológico, histórico, cultural e religioso.
no exemplo aqui, uma cerâmica do século XVIII, da Ilha dos Pescadores, em Ilhabela, um fragmento de cerâmica, uma louça, né? Então, objetos que têm um valor atribuído, um valor histórico e cultural. O patrimônio imóvel é representado aí pelas edificações, né? Por tudo aquilo que tem a ver com o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, né? Prédios, edificações, né? Aqui esses exemplos de edificações de Ilhabela, né? E aí o patrimônio imaterial, que é o saber e o fazer de uma cultura. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, quiserem interromper e perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, esse saber e fazer, ele pode ter aí as suas representações, como festas, religiosidade, conhecimento, técnicas, né? Aqui, no caso, tem imagens da Congada de Ilhabela, né? Da Congada na festa de São Benedito, uma imagem de pesca, né? E de templos afro-brasileiros, né? Aí você vai ter a parte da prática, né? Instrumentos, artesanato, objetos, artefatos, lugares. Então, eu peguei aí o exemplo da canoa de um tronco só, né? Da canoa caiçara, e do artesanato, né? Que é muito típico aqui no nosso litoral. E aí você pode dizer, mas a canoa e o artesanato não é um patrimônio móvel? Sim, ele é um patrimônio móvel, né? Agora, o conhecimento que envolve a sua concepção, aí ele é um patrimônio imaterial. É aquele saber, é aquela prática, aquela técnica que ele vai aplicar, né? Ele vai entrar na mata com conhecimento e experiência para escolher uma árvore e cortar e transformar numa canoa. Então, é esse saber, né? Essa prática com base nesse conhecimento prévio que ele tem, que é adquirido por tradição, culturalmente. E o patrimônio ambiental, por último, né, tem a ver com áreas que têm uma riqueza em relação à sua biodiversidade, à sua área de conservação natural, mas que tenha uma relação também com a cultura, a presença de comunidades tradicionais, a diversidade cultural, né? Então, são áreas que têm um valor cultural atribuído pela sociedade. E aí, no exemplo, eu pego aqui em cima uma imagem da praia de Garapocaia, que fica em Ilhabela, que tem aí uma série de coqueiros, né, plantados na orla marítima, numa área restrita, porque aqui no século XIX, até o início do século XX, né, funcionava a fazenda Garapocaia, e, em 1933, o proprietário contratou um austríaco para plantar esses coqueiros em toda a orla e em parte da fazenda. E, desde 1933 até hoje, essa paisagem, né, da praia com os coqueiros nesse local foi incorporada na memória e na cultura da cidade. Então, ela é uma área natural, né, que foi construída naturalmente, mas também é uma área que tem um valor histórico e cultural para a cidade. Aí aqui embaixo tem uma foto da Ilha dos Pescadores, tirada da Ilha da Vitória, né? A Ilhabela é um arquipélago, então tem várias ilhas, porque aqui são áreas que vêm sendo ocupadas desde 3.000 anos. E tem aí uma ocupação quase contínua, né? E aí você retoma a ocupação do local já no século XVII, e vem até hoje com as comunidades caiçaras, né? E, por último, aqui, no local que o Ciro conhece bem, nós temos aqui a Praia do Rio Verde, na Jureia, que é uma área aqui de alto valor pela sua biodiversidade, mas que também tem um enorme valor e ainda maior por conta da presença tradicional das comunidades caiçaras. Aqui nós temos registro de sesmarias desde o século XVII, e é uma área que vem sendo ocupada sistematicamente desde a primeira metade do século XIX. Então, são áreas de ocupação tradicional contínua, cuja cultura caiçara conseguiu preservar a natureza
de forma harmoniosa com os recursos que ele precisava extrair da natureza. Então, essa área da Praia do Rio Verde e boa parte da Jureia tem um alto valor enquanto um patrimônio ambiental cultural, né, por conta disso. Então, até por isso que não faz sentido essa postura atual da Fundação Florestal de querer retirar as comunidades tradicionais da Jureia, do Rio Verde, porque elas não estariam compatíveis com a unidade de conservação. Ao contrário, né, as comunidades dão valor para a unidade de conservação. Ok. Então, aí nós temos aí esse resumão desse conceito do que seria o patrimônio cultural. A gente poderia ampliar em muito essa tabela aqui, esse fluxograma, mas aí, se vocês conseguem entender, né, isso aqui, se a gente conseguir fixar, isso já será muito bom. Então, esse conceito, vamos lá, com relação ao patrimônio cultural, como que se dá a proteção e a gestão do patrimônio. Então, em primeiro lugar, nós temos aí inicialmente o Decreto 25 de 1937 e várias outras normas que vêm até hoje. Nós temos aí o papel dos estados na conservação. No caso do Estado de São Paulo, é o CONDEFAT, em Minas Gerais é o IEFA, e a maioria dos estados hoje tem órgãos de preservação. A Constituição Federal, em seu artigo 24, vai estabelecer as competências concorrentes entre a União e os estados para legislar e proteger esse patrimônio histórico e cultural. E aí entra propriamente a figura do município, né? Que aí muitos municípios têm leis municipais e conselhos municipais de preservação. Nem todos têm, a maioria não tem, né? Mas é muito importante que tenha, né? Então, como que esses municípios estão amparados? A Constituição Federal, em seu artigo 23, ela vai dar competências materiais compartilhadas pelos entes federativos, ou seja, União, Estados e município têm esse papel na preservação do patrimônio, e o artigo 30 vai dar competência exclusiva aos municípios, né? Que no caso do inciso 9 é material no sentido de proteger o patrimônio, e nos incisos 1 e 2 é de legislativa, né, no sentido de desenvolver normas municipais de proteção do patrimônio. E aí eu vou citar um exemplo, né, que é sempre bom a gente trazer exemplos, né, do que pode ser feito, né? Aí eu vou apresentar aqui rapidamente o Plano de Gestão do Patrimônio Cultural de Ilhabela, Litoral Norte. É um plano que nós elaboramos no final de 2019 e começamos a executar em 21 de janeiro de 2020. Então, assim, na área do patrimônio material, o inventário, organização do acervo arqueológico, do patrimônio material, normas jurídicas e ações de educação patrimonial e outras. Então, vamos ver aqui. Inventário do patrimônio edificado e ambiental. Então, foi todo um levantamento das edificações de valor histórico, cultural, arquitetônico do município, que resultou no registro de 40 bens, né, sendo 39 edificações e uma área de valor paisagístico. Aí tem um quadro com imagens, né, do centro histórico, aqui à esquerda, de Ilhabela, que os munícipes chamam de vila. E aqui algumas imagens de edificações, né, que entraram nesse inventário, né? Aqui em cima, o prédio da antiga cadeia e fórum, que é de 1914, aliás, 1917. Depois, a igreja matriz, de 1803, passou por várias reformas. Depois, uma casa aqui que a última reforma foi de 1899. Enfim, nós temos a arquitetura colonial. Depois temos até a arquitetura eclética, né, enquanto representativas de estilos arquitetônicos. E ao longo de todo o município, né, nós vamos ter aí várias edificações, desde residências rurais até casas de fazendas de cana, né, antigas do século XIX,
fazendas de café, várias edificações de pau a pique, de alvenaria de pedra e cal, né? A fazenda Engenho d'Água, que é tombada pelo IFAM e Condefat, aqui embaixo, né? Capelas e até mesmo os faróis costeiros, né? Que nós temos vários faróis históricos interessantes, como esse aqui embaixo da Ponta do Boi, que ele é de 1900, né? E tem 17 metros de altura. Toda a estrutura dele foi importada, né? Tem uma história também bem interessante. Então, em um ano, nós conseguimos fazer um levantamento completo aqui da ilha de São Sebastião, né? Que é a principal ilha, e levantar e documentar todos esses bens para fins de preservação e proteção, né? Depois, trabalhamos com a organização do acervo arqueológico. Por quê? Porque entre 1999 e 2007, nós desenvolvemos um projeto arqueológico que identificou 73 sítios, né? E coletamos 23 mil peças, né? Essas peças foram deixadas no Instituto Histórico Arqueológico, que nós criamos lá dentro da administração, da gestão municipal. E agora, quando nós voltamos em final de 2019, encontramos esse acervo numa situação bastante precária, numa sala de aula de uma escola no sul do município, né? E com grandes problemas de deterioração, com problemas do telhado, chovia em cima de 60 caixas, né? Então, nós tivemos que fazer todo um trabalho de conservação do material arqueológico, depois a transferência para um novo acervo, para um novo local, né? E aí as imagens, né? Até a gente conseguir aí arrumar todo esse material, trocar as caixas, e deixar aí hoje com quase 200 caixas, todo o material organizado, né? Todo inventariado. É bastante diferente da situação que nós encontramos aqui em 2019. Aproveitamos também para fazer o registro de novos sítios arqueológicos, né, na cidade. Então, aumentamos para 75 sítios arqueológicos. E depois desenvolvemos o inventário de patrimônio imaterial, né? Nesse inventário, nós registramos 32 práticas e manifestações culturais tradicionais. Aí aqui tem uma lista, não sei se dá para ver aqui na tela, né? Desde o artesanato, né, com vários tipos, né, de artesanato, o patrimônio naval, né, com as canoas, traineira, baleeira, bateira, a pesca tradicional, as várias formas de pesca, né, a culinária, aqui nós temos o azul marinho, né, a medicina popular, né, temos um levantamento das comunidades tradicionais, quais plantas eram utilizadas para qual fim médico, né, a questão do tráfico da farinha, né? As festas religiosas, a mais importante na cidade é a festa de São Benedito, que tem a congada também. As festas e danças não religiosas, né? O fandango e outros. Os instrumentos musicais utilizados nessas festas, as lendas, o pasquim, né? O pasquim, para quem não sabe, vem daquela prática antiga, né? Da Roma antiga, de se fixar folhetos críticos, né? Sem autoria, né? Essa tradição ela chegou até a Idade Média e até trazido pelos portugueses aqui para a colônia. O primeiro pasquim no Brasil é ainda de 1536 e os caiçaras em Ilhabela, né? No século XIX, que iam levar a produção de Ilhabela para os portos do Rio de Janeiro e de Santos, nas canoas de voga, né? Eles tiveram contato com esse pasquim, acharam interessante, né? E começaram a produzir, por conta deles, um pasquim local, né? A diferença, duas básicas que são bem interessantes. Primeiro, que a maioria dos caiçaras na época não sabia ler e escrever, né? Então, eles elaboravam, eles pensavam no texto com todos os versos, as rimas, decoravam. Durante uma semana, eles ficavam pensando em toda a composição e a estrutura do pasquim, e eles, a partir daí, eles recitavam esse pasquim para as outras pessoas, em eventos, em festas, né, ao longo do ano.
e esse pasquim era aprendido por outros que, por sua vez, recitavam em outros lugares. Temos aí poucos exemplos de pasquins escritos em Ilhabela. Quando tinha lá a oportunidade de pedir para alguém para transcrever, né, e divulgar, né, mas a maioria dos pasquins era mesmo de tradição oral, né. A antropóloga Gioconda Mussolini, ela escreveu um estudo super interessante sobre o tema em 1947, que inclusive ganhou um prêmio nacional, né. Voltando aqui, então, à prática da colheita do limo, né, que é a colheita da alga nas pedras da costeira, os templos afro-brasileiros, a prática da capoeira, a arquitetura caiçara, né, essa arquitetura vernacular de pau a pique, e os ranchos de pesca. Então, assim, foi feito um levantamento bastante abrangente, também durante um ano, né, e num ano de pandemia, que esse ano nós tivemos bastante dificuldade, né, mas deu para fazer. Aí alguns exemplos desse patrimônio material, quer dizer, esse artesanato feito aí de Taquarussu, né, na Ilha dos Búzios, por exemplo, né, miniaturas de canoas e embarcações, também é bastante importante lá para os caiçaras, vários tipos, né, de outros produtos de crochê, de bonecas, né, de remos miniatura, né, e a própria canoa que eu já falei aqui, e essa prática, né, que é super importante, né, que praticamente está se perdendo, porque hoje o Ciro sabe, aí já não dá mais para fazer, né, Ciro? Então, mas esse conhecimento resgatado é muito importante, né, porque o mestre canoeiro, ele tem que saber que dia do mês que ele pode, de fato, que é adequado para fazer o corte da árvore, né? Isso tem a ver com a lua, né? Em função da quantidade maior ou menor de seiva na madeira, que vai dar mais ou menos bicho, caruncho, né, na madeira. Então, assim, esse conhecimento tradicional é super interessante. Então, ele tem que escolher, ele tem que saber quando cortar, qual árvore é adequada, né, se não tem nó, né, se não tem defeito. Abrir uma clareira no local para o corte de árvore, que é sempre feito com machado. E no próprio local ele já vai talhando a canoa, né, que é uma canoa de um tronco só, porque por isso mesmo, né, ela é moldada naquele tronco da árvore. E depois vem a puxada da canoa, né, pelo meio da floresta, que é uma tarefa bastante complicada, né, porque você imagina uma canoa grande que tem que ser puxada por uma floresta que não tem caminhos, né, geralmente, né. Então é uma tarefa bastante complexa até chegar na praia em que é dado o acabamento, né, na canoa. Em Ilhabela, nós temos uma canoa chamada canoa boneteira, né, feita na comunidade do Bonete, que é super interessante, só tem em Ilhabela essa canoa, né, um desenho que só tem em Ilhabela, não, foi desenvolvido pelos caiçaras do local, porque as condições do mar ali na comunidade são muito severas. Então, eles foram desenvolvendo ao longo dos anos um desenho de canoa que permita que eles atravessem ondas grandes e o mar revolto, né? Então, a canoa sempre tem essa sobreproa aqui, essa proa alta, né? E um desenho lateral que faz com que a água seja jogada para as laterais e ela praticamente surfa aí sobre a onda, né? Então, é uma coisa muito interessante, né? Essa especificamente só tem em Ilhabela. Nós temos aí também as baleeiras, né? Que na verdade é muito comum e foi desenvolvida principalmente no sul do Brasil, mas que a origem dessa baleeira é nórdica, né? Vem dos povos nórdicos, e os ingleses, quando tomaram contato, eles adaptaram essas embarcações para dar suporte à caça às baleias. Então, essa baleeira, ela chegou no Brasil através dos açorianos, né? Imigrantes açorianos que já conheciam essa prática, e principalmente quando chegaram no sul, e foi uma embarcação que teve grande sucesso, né? E está presente até no sudeste, aqui em Ilhabela. Depois nós temos as traineiras, né?
que tem uma origem diversa também, mas ainda é produzida em Ilhabela, né? Nós acompanhamos a construção de uma traineira inteira, do início ao fim, né? Aí, no caso, uma imagem da festa da Congada, né? Que vem cuja origem vem do Congo, né? Que chegou com os escravos, né? Em Ilhabela, propriamente, foi trazida por escravos, introduzidas ainda no século XIX, né? Há quem diga que teria sido anterior, e hoje é uma prática bastante consagrada na cidade, né? Que mexe muito com a vida da cidade. Nós temos aqui também os templos, né, e práticas dos cultos afro-brasileiros, né? É sempre interessante estar inserindo também esse tema, porque o próprio IPHAN reconhece as práticas de matriz africana, aí que, como o IPHAN chama, né, como um bem imaterial. Então, é sempre importante estar inserindo essas práticas, né, essa comunidade também no bojo aí do patrimônio material da cidade. Aí, por último, a capoeira, né, que em Ilhabela também vem desde a década de 80, né, e tem aí várias associações e registros, tem uma história interessante também. Então, assim, por último, as práticas de educação patrimonial, né, que nós fizemos. É sempre interessante qualquer prática de patrimônio, integrar também ações de educação patrimonial, no sentido de você divulgar esse conhecimento para as pessoas, para a comunidade, para as associações, né? No caso aqui em Ilhabela, em 2020, no início nós conseguimos fazer uma série de atividades, oficinas e apresentações públicas, né? A partir praticamente de março, abril, a pandemia já explodiu, né? Então já foi mais difícil, mas a gente conseguiu até março e abril fazer uma série de atividades. E depois, a partir da adoção de medidas sanitárias, né, de máscara, pequenos grupos, né, começamos a trabalhar com pequenos grupos para a divulgação do patrimônio, né? A Associação de Monitores Ambientais, a Associação de Jipeiros de Ilhabela, né? Trabalhamos com grupos pequenos e um público específico, né? Por fim, elaboramos um projeto de sinalização e aproveitamento turístico dos sítios arqueológicos e bens históricos, porque Ilhabela tem uma vocação turística, né, muito grande, vive do turismo. Então, foi pensado aí na utilização desses sítios arqueológicos para serem musealizados, sinalizados e abertos à visitação pública monitorada, né? Então, foram pensados 4 roteiros de visitação. Esse projeto ainda não foi implantado, esperamos conseguir implantar ainda esse ano, o que permitiria aí que o município tivesse vários sítios arqueológicos com possibilidade de visitação pública, né? Aí, entrando propriamente aí na arqueologia, conforme combinado, eu sempre gosto, lembrando a todos, porque a Fátima me disse que a maioria do público seria um público leigo, não especializado, então sempre é bom a gente lembrar qual que é o objeto da arqueologia, né? Então, a arqueologia ela vai estar estudando o passado do homem organizado em sociedade, né? Até um período recente, né? E lembrando que a arqueologia não estuda dinossauros, né? Isso aí é objeto da paleontologia, né? Muita gente confunde e pergunta para a gente, né? Então a gente sempre está colocando isso. Então, o sítio passado tenha deixado vestígios, né? Pode ser um vestígio de uma antiga aldeia, uma fogueira, um local com pintura rupestre, né? Haverá vários tipos de sítios arqueológicos, né? E o trabalho do arqueólogo e da arqueologia justamente fazer esse processo de estudo, né? Aí uma imagem, né, didática de uma escavação arqueológica, que você vai escavando e encontrando todo esse material arqueológico do passado deixado pelo homem organizado em sociedade e vai ter que interpretar essa cultura material para tentar conhecer a cultura de fato e a história daquela sociedade. Então, como nós estamos falando do litoral paulista,
os primeiros habitantes, eles foram os sambaqueiros. Eu acho que todo mundo já ouviu falar aí nos homens de sambaquis, né? Esses grupos eram pescadores, coletores e caçadores nômades, né? Eles ocuparam principalmente zonas lagunares, no caso de São Paulo, aquela região de Canané e Iguape, no caso de Santos, ali Cubatão, Santos, um pouco do Guarujá, né? Então, áreas que na época tinha à sua disposição uma grande quantidade de recursos, né? Para coleta, para pesca, né? Para caça. Então, a imagem aqui, o que ela mostra? Ela mostra o que parece ser uma montanha, né? O Ciro vai lembrar, aí o Ciro que está nos vendo, né? Visitamos junto ali vários sambaquis no Rio Una, né, Ciro? Então, essa montanha aqui é toda artificial, né? Ela é toda feita de conchas, mariscos, ossos, né? Tudo isso foi criado pelo homem. Então, esses grupos, eles se estabeleciam no local, viviam ali durante um tempo, jogavam os restos dos mariscos, os ossos de peixes, naquele local que eles estavam, se deslocavam para outras áreas, depois voltavam para a mesma área. Então, nós acreditamos que eles faziam isso de propósito para construir esse monumento, né, que dá uma visão para eles do ambiente ao redor, né, e muitos acreditam que ele tem um sentido também funerário, né, que ele seria um grande monumento funerário. Mas, na prática, também eles viveram ali. Tá? Então, você encontra as estacas das cabanas, você encontra as fogueiras em que eles assavam os alimentos, né? Então, esse, em essência, é o vestígio aí principal do local de atuação dos sambaqueiros. Aqui ao lado tem um raro sambaqui em que o topo foi moldado, né? Lá em Joinville, né? Os maiores sambaquis estão no sul, né? E muitos já foram destruídos, né? Esses sambaquis, desde o início da colonizadora, já utilizava essas conchas para a produção de cal, né? Para agregar a alvenaria das edificações. Por isso que nós chamamos aí de alvenaria de pedra e cal. Né? Se vocês andarem por Iguape e outras cidades mais cananéias, cidades antigas, vão ver ali na parede, né? Que está meio rachada, pedaços de conchas mariscos, né? Porque a cal, na época, vinha daí, né? Nós temos, por exemplo, em Cubatão, as antigas caieiras, onde essas conchas eram levadas, trituradas e queimadas para virar um pó, propriamente o cal, né? O Ciro deve lembrar que lá no Rio Una do Prelado, nós tínhamos aquele grande sambaqui, que eu vou mostrar aqui, e toda uma estrutura já para preparar as conchas para sair. Então, você tinha o sambaqui, um trilho de trem que levava as conchas até o Rio Una, na beira do rio, uma máquina de trituração daquelas conchas, e aquelas conchas saíam por embarcação. Para nossa sorte, ainda hoje tem lá uma canoa grande, né, um barco grande com conchas que afundou. Então, a gente recupera todo o processo, né, de extração dessas conchas que era feito antigamente, antes da Lei 3924 de 1961, que proibiu, né, a destruição do patrimônio arqueológico. Então, aí é uma representação, né, das comunidades dos sambaqueiros. Aqui a famosa Miss Sambaqui, né, é um crânio de uma mulher, né, encontrado num sambaqui no Guarujá, com cerca de 3.900 anos. Né? Esse crânio faz parte do acervo do Museu de Arqueologia da USP. E aqui uma reconstituição de como seria esse homem sambaqueiro, né? Claro que esses processos de reconstituição são sempre um exercício, né, de reflexão, né? Pode ser, pode não ser, mas é feito com técnicas científicas, né, a partir do estudo de vários crânios, né, para você poder chegar o mais próximo possível do que nós acreditamos que fosse um sambaqueiro, né? Aqui foi feito pelo Cícero Moraes, né? Uma reconstituição bem interessante.
Esses sambaquis, então, tinham esse formato monticular, né? Foram sendo explorados, a maioria deles hoje ou está destruída ou está já parcialmente desgastada, mas ainda temos vários sambaquis também, naturalmente, intactos, né? Nesses sambaquis era muito comum você encontrar enterramentos com objetos que eram colocados como oferenda, né? Acreditamos que para a vida pós-morte ou em homenagem ao morto, é possível que sejam objetos do próprio falecido, né? Enfim, são interpretações possíveis, né? E aqui à esquerda o famoso ídolo de Iguape, né? Que é uma representação de um rosto humano, né? Num encabamento aqui de pedra polida, né? Nós temos aí uma infinidade de outros artefatos, né? Instrumentos feitos em ossos, né? Instrumentos feitos em pedra. Haverá aí uma grande quantidade de tipologia de instrumentos que os sambaqueiros produziam para suas atividades cotidianas de coleta, de pesca e de caça. Esses sambaquis, naturalmente, eles estão mais concentrados nas áreas lagunares de Canané, Iguape e Santos, Cubatão e Guarujá, mas eles se estendem aí praticamente em todo o litoral, né? Então, aqui nós temos uma imagem de dois sambaquis em Cananéia, né? Dá para ver aqui pelas conchas e mariscos no chão. Um sambaqui em Iguape, que está meio ruim a imagem, né? Mas dá para ver o formato monticular. Um outro sambaqui em Iguape, que dá para ver, inclusive, que ele já foi cortado, né, para exploração, né? Já foi explorado, ainda tem a base bastante grande. Aí o sambaqui, ó, o Ciro aqui, o Ciro está aqui, ó, o Ciro. Ciro, você aqui, o Ciro, o Juruna e o Pradel, né? Infelizmente já falecidos, né? Esse sambaqui na beira do rio Una do Prelado, né, o Rio Comprido, em Iguape, em Peruíbe, né, divisa com Iguape. Esse sambaqui ele tinha pouco mais de 20 metros, né? Muito bem preservado, embora já tenha sido explorado, né, no passado. Aqui um outro sambaqui, que é o sambaqui da ilha fluvial do Guaraú, né? Trazendo aí os exemplos para Peruíbe, né? Aqui nós temos instrumentos líticos, né? Machado de pedra, quebra-coquinho, né? Esse sambaqui... Opa. Peraí, me perdi aqui. Aqui. Esse sambaqui fluvial aqui do Guaraú é interessante porque ele está no meio aqui da ilha do Guaraú, né? Uma ilha fluvial. Essa linha branca é o antigo caminho do imperador ou trilha do telégrafo, né? Então, nós temos trechos preservados desde o Taniguá, divisa com Itanhaém, até Iguape, depois que passa ali a Serra da Jureia, né? A partir, nós vamos perder aqui, quando chega lá perto da Barra do Una, é mais difícil você identificar. Aí depois o rio Una já fica bem visível, né? Ainda tem, inclusive, as torres da Siemens do século XIX, torre do telégrafo, né? Ainda presentes, e que vai até Iguape, né? Então, essa trilha é bem interessante. E aí um desenho de sambaqui. E aí, se você olhar essa área, né, que é muito bem conservada, existe um outro sambaqui mais para o sul, né? Menos conservado, mas ainda presente. E uma série de sítios históricos, né? Do século XIX, principalmente. Esses sambaquis, além da área de Cananéia, né, nós temos aí em Itanhaém, né, vários sambaquis conhecidos, né, entre 4.575 anos até 5.970. Temos sambaquis aqui, vários sambaquis em Cubatão, né, de 545 anos até 4.210, né, com uma pequena variação, e sambaquis no Guarujá, né. Enfim, nós teremos sambaquis outros que não estão aqui, né, que eu não coloquei, mas esses sambaquis são bastante presentes, né, em todo o litoral sul, principalmente, né.
Aqui um exemplo de contas de colar, né, que foram encontrados em sambaquis, né? Eles faziam aí com dentes e com conchas diversas, né? E a imagem da exploração desse sambaqui quando era permitida a exploração para a venda, para a produção da cal. Então, a partir de 1961, né, no governo Jânio Quadros, foi feita aí a Lei 3924, que passou a considerar todo o sítio arqueológico um bem da União e que não poderia ser explorado ou destruído. Além desses sambaquis, aí indo para o litoral norte, né, para Ilhabela particularmente, né, Ilhabela tem essa particularidade porque é um arquipélago, né, então nós temos ali o que nós chamamos de sítios concheiros, né, que são bastante diferentes dos sambaquis, né. Os sambaquis, como eu mostrei aqui, ele tem esse formato monticular, ele tem uma estratigrafia positiva, né. Você tem a cultura material, tem uma série de elementos típicos da cultura sambaqueira, e esses sítios concheiros, eles estão do nível do solo para baixo até 1,5 m, 2 metros, né, com uma grande concentração de terra preta, né, não tem os mesmos artefatos, ou alguns dos artefatos, né, que tem nos sambaquis, mas aí há uma discussão, né, sobre as diferenças e semelhanças, né. Alguns acreditam que é uma adaptação ecológica dos sambaqueiros a áreas mais distantes. Aparentemente, quando os grupos tupi chegaram no nosso litoral, eles chegavam em grandes grupos, né? Tecnicamente, eles eram mais desenvolvidos, né? Do ponto de vista da técnica, da guerra também, grupos grandes, né? Então, é possível que esses sambaqueiros tenham fugido do litoral para ilhas, né? Então, porque esses sítios concheiros, eles estão muito concentrados no arquipélago de Ilhabela, na Ilha Montão de Trigo, em Ubatuba, e em algumas ilhas também do Rio de Janeiro e outros lugares. Então, em Ilhabela, nós temos aí uma grande quantidade de sítios concheiros, né? Eu vou passar aí rapidamente. Aqui na Ilha dos Búzios, né, que é a segunda maior ilha do arquipélago. Aqui, Ilha dos Pescadores, né, você vê essa terra preta com grande quantidade de mariscos, né, muitos enterramentos humanos, né, novamente aqui. Aí uma localização de sítios na Ilha da Vitória, aí só passando, né? E alguns artefatos, né, como lascas de quartzo, né, instrumentos para corte, quebra-coquinho, né, e outros artefatos que foram encontrados nesses locais. E há a presença também desses grupos em alguns abrigos, né, principalmente para acampamentos e para fins funerários. Depois nós teremos aí a chegada, como eu falei agora, de grupos de ceramistas, né, agricultores, né, que em sua grande maioria no litoral paulista foram os tupis, né, que todos conhecem, né. A diferença aqui, quando os portugueses chegaram, os sambaqueiros não existiam mais, e quando os portugueses chegaram, os tupis estavam aqui. Então nós temos muitas informações sobre a cultura tupi, né, sobre essas sociedades, né. Então eles eram agricultores, ao contrário dos sambaqueiros. Eles produziam cerâmica, eles faziam grandes aldeias e ficavam bastante tempo naquele local, de 5 a 8 anos no mesmo local, né? Eles que inventaram o sistema de coivara, utilizado até hoje pelos caiçaras, né? Ou seja, você planta numa área e você esgota aquela área, você passa para outra, enquanto a primeira se recupera, depois passa para outra, depois volta para aquela. Ou seja, permite que aquele grupo fique no mesmo local durante muito tempo, né? Então, esses tupis, eles faziam, por exemplo, essa cerâmica policromada, né, com fundo branco, linhas vermelhas e pretas, né? Todos os desenhos e padrões decorativos, eles são previamente aceitos pela sociedade, né? Você não vai encontrar um desenho que uma pessoa acordou um dia e falou, não, hoje eu vou desenhar dessa outra forma. A partir de um certo momento, os padrões decorativos, né, eles são seguidos por todos os membros, né, então, a mesma cerâmica que você encontra
Lá em Curitiba, Tupi, você vai encontrar o mesmo padrão no Rio de Janeiro, né? Se for da mesma cultura, é o que vai acontecer. Aqui uma imagem de uma igaçaba, né, de uma urna funerária. Veja, os tupis eles não faziam uma cerâmica para enterramento humano. Quando alguém morria, eles pegavam a maior dos potes, né, o pote disponível, e fazia o enterramento da pessoa naquele pote, né? Aí uma representação aqui, uma urna funerária, e um desenho aqui do Debré, né? E aí talvez você possa perguntar, mas e se naquele momento eles estão num processo migratório ou não tem uma cerâmica disponível para enterramento? Eles poderiam fazer o enterramento primário no solo e num outro momento colocar os ossos numa urna, nem que fosse menor, ou até mesmo deixar no solo se fosse um processo migratório, né? Vou passar aqui. E aí, em Peruíbe, a primeira descoberta desse tipo de cerâmica, ele ocorreu em 1962, durante uma obra ali, né, perto das ruínas, em que foi encontrada lá uma urna funerária com ossos, né, com a qualidade aqui gráfica é ruim porque é de um boletim de 1962, né, então a qualidade aqui é ruim. E esse material que foi coletado aqui, ele acabou se perdendo, ninguém sabe até hoje para onde ele foi, né? Então, mas já desde a década de 60 que são encontrados fragmentos aí de cerâmica indígena tupi em Peruíbe e Litoral Sul. Nós temos aí outras fotos aqui do mesmo local. E esse material, ele foi encontrado bem próximo das ruínas, né? E aí eu vou fazer um parêntese nessa cronologia, né? Depois eu volto a falar do outro grupo, né, que não é tupi, que esteve no litoral, porque esse contexto é importante. Quer dizer, essa cerâmica que foi encontrada próximo das ruínas da Barebebê, então, obrigatoriamente, ele leva a gente a falar sobre esse aldeamento que existia no local, que era o único aldeamento do litoral paulista. Por que eu falo aldeamento e não aldeia, né? Então, a aldeia é a formação natural daqueles grupos indígenas, né? E o aldeamento é um local em que a coroa ou religiosos constituíam e atraíam índios para aquele local. Então, nesse caso específico, foi criado um templo religioso aqui, uma capela e uma igreja. Acreditamos, né, que tenha sido uma capela, depois igreja. E os índios da região foram atraídos e constituíram o aldeamento com casas indígenas ao redor da igreja, né? Essa igreja ela foi feita, para quem conhece lá Peruíbe, né? Ela está num pequeno morro, né, num outeiro. E a primeira informação documental desse local é de 1660, né? E aí a gente vai falar um pouco depois, rapidamente, sobre a história. Talvez alguém escutando vai falar, não, mas eu escutei falar e eu aprendi que foi a primeira igreja do Brasil, que era do século XVI, construída por Leonardo Nunes. Então, aí tem a versão da memória, né, que foi criada para fins turísticos, e tem o trabalho de história. Aliás, lembrando, hoje é dia de historiador, né? Então, o trabalho do historiador é trabalhar com a documentação, né, disponível. E a documentação disponível nos leva até o ano de 1660. É possível que, em algum momento, daqui para frente, a gente encontre algum outro documento, alguma outra referência que possa pontuar exatamente uma capela anterior a essa igreja, e, de fato, você tem ali um vestígio que mostra que onde é o altar da igreja tinha uma parede que foi fechada, então é possível que criaram primeiro uma capela e logo depois foi ampliada e transformada em igreja, né? De qualquer forma, aí uma foto do Benedito Calixto enquanto ele pintava a igreja, né? E aqui a passagem do engenheiro militar português Custódio de Sá e Faria, em 1776, e aí ele para por aqui e desenha justamente a igreja, né, das ruínas da Barebebê inteira ainda, claro,
e as casas dos indígenas ao redor da igreja, né? Então, por isso que se encontra até hoje artefatos arqueológicos ali, né, ao redor do aldeamento. Essa população do aldeamento, começamos um censo em 1692, anteriormente não encontramos ainda registro, né, até o ano de 1802. O que aconteceu? Em 1692, o aldeamento foi entregue aos franciscanos, tá? E aí eles começaram a fazer esse controle da população. Você vê que começa aí com um pouco mais de 100 índios aldeados, vai até cerca de 230, mantém aí próximo de 200 até 1802, né? Depois eu vou falar por quê, o que aconteceu. E a relação aqui de nascimentos e mortes, né? Dá para ver aqui que no início desse controle nascia muito mais gente do que morria, e no final já estava ao contrário, né? O que é um mau sinal do ponto de vista da vida, da saúde daquela população, né? Então, deixa eu passar aqui. Então, eu fiz uma cronologia, claro que eu não vou entrar em detalhes, né? Depois, quem quiser, eu posso passar. Inclusive, disponibilizei no projeto de musealização das ruínas do Aparibebê, essas informações estão lá, né? Sempre bom lembrar que o local ali foi objeto de uma escavação arqueológica de 91 até 94, e depois o local, as ruínas, ficaram fechadas por 10 anos. Então, nós fizemos um projeto de musealização das ruínas, que foi aprovado pelo IPHAN, e aí, novamente, ela foi aberta à visitação pública. Então, 1660, Vasco da Mota vai receber aí a patente de capitão da aldeia. 1692 é entregue aos franciscanos, e 1803, né, o general Frank Yorter, ele ordenou ao capitão de Itanhaém que consultasse os indígenas se eles queriam continuar sustentando os religiosos da igreja. Por que ele perguntava isso? Estava tendo muita denúncia de maus tratos, de aproveitamento da mão de obra indígena por parte dos religiosos e de fazendeiros da região. Então, essas denúncias chegaram, né, até o governo, e aí foi feita uma consulta aos índios, e os indígenas disseram que não, se depender da gente, a gente não quer continuar sustentando os religiosos. Logo, em 1804, os franciscanos recolheram seus apetrechos e deixaram o aldeamento, né? E os indígenas ficaram com o local para eles, né? E a partir de então passou a vir religiosos de Itanhaém de vez em quando para fazer alguma cerimônia, e os indígenas, em função disso, foram se dispersando pela região, né? Então, por isso que você tem aí uma imagem da escavação arqueológica feita pela USP, né? A imagem aqui do processo de musealização das ruínas, né? Quando ela foi aberta ao público. E o que aconteceu em 2010 ou 2009, já, em 2010. A Sabesp começou uma obra de saneamento básico no bairro das Ruínas, né? E é interessante que em 2005 eu havia sido consultado e já havia avisado que ao redor das ruínas teria que ter um acompanhamento arqueológico, porque iria impactar sítios arqueológicos, né? E eles começaram a obra assim mesmo, né? Por sorte, eu passei pela cidade naquele dia, tinha começado a obra aí há uma semana, e conseguimos paralisar a obra e só voltou com o acompanhamento arqueológico, né? Então, numa área bastante grande, né, de toda aquela parte do bairro das Ruínas, para quem conhece, né, foi feito o acompanhamento arqueológico, e cada área aberta pela frente de trabalho, a equipe estava acompanhando.
Então, a cada local que aparecia material arqueológico, nós isolávamos a área e procedíamos o resgate arqueológico daquela parte do sítio. De forma que nós conseguimos resgatar, nesse trabalho, mais de 4.000 peças arqueológicas, né, ao redor das ruínas da Baribebê, numa área urbana, né? Ou seja, todo esse material arqueológico ele estava embaixo do calçamento da rua, né? Então, o subsolo estava muito bem conservado, né? Então, toda a cerâmica tupi, né, que nós encontramos no local, aqui uma imagem de um cachimbo, né? Então, nós encontramos, na realidade, tanto toda a área aqui, as ruínas estão aqui nesse local, e todos esses pontos com grande concentração de material, além de outros, né, com material isolado. Aqui uma imagem aérea, né, aqui o local das ruínas, e os vários pontos com material arqueológico, toda essa área foi acompanhada, né? E mais uma representação com material arqueológico. Então, além da cerâmica propriamente, encontramos cachimbos já do século XIX, né? Faiança portuguesa, padrão listel azul, listel vinoso, né? Isso é final do século XVII, século XVIII, né? Faiança inglesa do século XIX. E aí tem uma imagem de todos os sítios arqueológicos de Peruíbe, né? Então, a partir desse levantamento, nós ampliamos aqui o leque de identificação dos sítios, e hoje nós temos 22 sítios arqueológicos, né, identificados em Peruíbe, 2 aqui nas ruínas, né? Depois uma grande concentração no Taniguá, onde nós temos a reserva indígena de Piaçaguera, a terra indígena de Piaçaguera, e depois aqui mais para o Guaraú e indo para o Una, né? Aqui também é uma unidade de conservação. Então, esses sítios aqui que eu estou mostrando, eles estão dentro da terra indígena da Piaçaguera, né? Infelizmente, esse local aqui ele foi um local de extração mineral no passado, então muitos sítios estão destruídos, né? Mas ainda tem muito material arqueológico super interessante. E é interessante essa área do Taniguá, da reserva da terra indígena Piaçaguera, porque dá a impressão de que os indígenas, quando se dispersaram, quando foram deixados pelos religiosos, eles passaram a ocupar essas áreas e foram ampliando a sua ocupação, e a cultura material vai incorporando elementos europeus. Então, essa cerâmica que vai aparecendo, ela vai aparecendo com elementos portugueses, imitação da faiança portuguesa, né? Aí, mais cerâmica, né? Eu acho que eu já estou falando demais, eu vou tentar ser mais curto. Aqui, o material arqueológico já no Museu Histórico Arqueológico do Peruíbe, né? Aqui, que era a antiga estação ferroviária de 1914, que foi restaurada, né, com um projeto que nós fizemos. Aqui, uma representação do material arqueológico no museu. Mais imagens do museu. E se nós formos aí mais para o sul, né, indo para Juré, em direção a Iguape, nós temos ali uma grande quantidade de sítios arqueológicos históricos, né? Eu trabalhei nessa área no meu mestrado, né, de 1994 até 1999, e identificamos 23 sítios arqueológicos na antiga área da estação ecológica. Hoje já é um mosaico de unidades de conservação. E o interessante é que essa área tinha uma grande quantidade de fazendas de arroz, né? Grandes fazendas mesmo, né? Com grandes estruturas, com prédios gigantescos. Parece difícil a gente imaginar hoje isso na Jureia, né? E, inclusive, a produção de arroz era muito grande, né? E o arroz da Jureia, juntamente com o de Iguape, chegou a ganhar, inclusive, um prêmio de qualidade em Luxemburgo, né? Um prêmio internacional. Então, aí, voltando à questão dos indígenas, então, né, que eu estava falando dos tupis, né? Além dos tupis, né, no litoral paulista, né? Nós tivemos também, num período contemporâneo aos tupis, a presença de grupos Gs, né? Aqui em Ilhabela não existe nenhum sítio arqueológico tupi, né? Nenhuma parte do arquipélago.
E nós começamos a encontrar, logo no início, em 2000, quando iniciamos o projeto, uma série de fragmentos de sítios com cerâmica que se caracterizou com cerâmica de tradição Itararé, que normalmente é associada com grupos da família linguística G, né? Então, nós temos aqui um exemplo do sítio Aldeia Viana, que ele está numa área de meia encosta, no morro aqui, de frente para a praia, uma grande quantidade de material. Esse sítio ele foi quase todo destruído pela construção dessa casa aqui, né? A gente acabou pegando uma parte já periférica do sítio para fazer a pesquisa, né? Depois, uma outra área aqui de Ilhabela, já urbanizada também, né, na Barra Velha, apareceu um grande sítio, né, que encontramos, na realidade, a partir de obras da Sabesp também. E interessante que aqui você tem um córrego que com certeza provocou um assoreamento no passado, e material arqueológico ele começou a aparecer até 3 metros de profundidade, né, o que indica que para esse nível de ocupação, né, realmente houve um assoreamento. E saiu uma quantidade gigantesca, né, de fragmentos de cerâmica, né, que nós trabalhamos aí, na imagem, meu amigo Arthur, a Isméria, trabalhando no laboratório. Enfim, uma grande quantidade de material e outros sítios também com cerâmica, né, em Ilhabela, e também objetos de pedra polida, né, desses grupos. Aqui imagens do Museu do Instituto Histórico Arqueológico de Ilhabela, que hoje não existe mais, e os 23 sítios, né, hoje já são 25 sítios em Ilhabela, né. Por último, nós temos aí os sítios históricos, né, que em Ilhabela são representados por antigas fazendas e engenhos de canas-de-açúcar, antigas fazendas de café, antigas igrejas, né, mesmo cemitérios, né, nós temos pelo menos 3 ou 4 cemitérios do século XIX. Aqui na imagem, um cemitério em Castelhanos. Infelizmente, alguém pintou de branco aqui os túmulos de pedra, mas aqui embaixo, por exemplo, nós temos uma placa de bronze, né? Aqui já Serafim Polônio, falecido em 19 de setembro de 1899. Aqui em cima, um túmulo de criança, né? E aqui um túmulo de adulto, né? É interessante ver essas diferenças, né? Enfim, haverá uma infinidade de sítios arqueológicos no litoral paulista, né? Eu poderia ter apresentado sítios de Santos, de Cubatão, de Guarujá, né? Nós temos aí a Calçada de Lorena, o Engenho dos Erasmos, né? Em Itanhaém tem também vários sítios arqueológicos, já foi encontrado uma urna funerária também, e espero que os municípios passem a investir na criação de políticas de gestão do patrimônio cultural, façam inventários do seu patrimônio, preservem aquilo que for possível, porque com o crescimento urbano, a renovação urbana, a preservação do patrimônio às vezes é esquecida, né? Então, é fundamental que a gente preserve todo esse patrimônio cultural, né? Eu acredito que a Fátima vai falar um pouco da cultura caiçara. Se precisar, a gente volta também para falar alguma coisa da ligação dessa arquitetura tradicional caiçara que nós encontramos, por exemplo, na Jureia, né? Enfim, e tantos outros lugares. Eu agradeço enormemente a organização do evento e todos aqueles que eu estou citando aqui na tela, né? Quem quiser mais informações é https://arqueologiaweb.com.br. Lá tem links para o patrimônio aí de Peruíbe, de Ilhabela e outros lugares. Agradeço muito. Da Irmandade, da organização da Semana do Patrimônio, a gente agradece aí a participação do Dr. Plácido, que aí contribuiu bastante conosco nesta noite. Só quero comunicar que, infelizmente, aí a Fátima tentou aí diversas vezes estar participando, mas teve alguns problemas técnicos, não conseguiu de forma nenhuma entrar aí na nossa webinar. Ela pediu que pedisse desculpas, né?
transmitir suas desculpas dela a todos que estão participando, mas ela não vai conseguir estar conosco nesta noite. Caio? Caio, liga o áudio. Microfone, Caio. Microfone. Pedir para o Dino para ele voltar à tela com as nossas imagens. Está congelado na apresentação do Dr. Plácido. Quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Plácido da seguinte maneira. Ele citou aí a questão da urna funerária. Aqui tem a EM. E, por uma coincidência, eu era vizinho da casa, eu era criança, eu era vizinho dessa casa da urna funerária do Índio, quando foi encontrada ali, no quintal da família Rivera, quando foi encontrado. E também eu morava ali na ladeira, que a gente chama de ladeira até hoje, e quando ali a gente, por ocasião do desenvolvimento da cidade, a gente teve que sair daquela área, foram encontradas inúmeras moedas naquela extensão. E tem até uma colocação aqui da Regina Helena, que ela cria expectativa aqui no YouTube de que aconteça escavações arqueológicas no centro histórico, como no conjunto arquitetônico da igreja e do convento. O doutor citou em algum momento essa questão de Itanhaém ter esses sítios arqueológicos. Por que não acontece essa exploração? Onde que trava para que isso efetivamente aconteça? Bem, primeiro a questão da urna, né? Acho bem interessante você falado, né? Você era vizinho, né? Eu quando estive aí, acho que já faz uns 2 meses em Itanhaém, né? Com a Fátima, né? E nós fomos, inclusive, em frente à casa, né? A casa, inclusive, é uma casa antiga, né? Acho que está até para vender, né? A gente ficou até querendo entrar ali, né? É muito comum esse tipo de achado que a gente chama de achado fortuito, né? Quer dizer, vai fazer uma obra ou está mexendo na terra, aparece esse tipo de material, né? Com certeza, e parece também que já apareceu material arqueológico na praça ali, né? Central de Itanhaém, né? Então, com certeza, se fizer um projeto arqueológico, se fizer sondagens preventivas ali no núcleo histórico da cidade, ali na praça, mesmo na casa, no terreno próximo onde foi encontrada aquela urna, né, vai aparecer, com certeza, tem vestígios ainda, né, que seriam importantes para que o município tivesse esse acervo preservado, né. Ao longo, provavelmente, da orla, nós encontraríamos vários sítios cerâmicos, né. Sambaquis existem vários ao longo do rio, né? Então, existem informações precisas e outras que precisam ser checadas, né? Por exemplo, os sítios pesquisados ou identificados, melhor dizendo, pela professora Doral Shoa, do antigo Instituto Pré-História, depois Museu da Arqueologia da USP, que já é falecida, né? Ela tem publicações em que ela indica ali mais ou menos o local, né? Então, acho que são 3 ou 4 sítios arqueológicos, né? Por outro lado, o Benedito Calixto, ele tem ali várias informações de sambaquis, mas assim que daria muito mais trabalho, mas é possível também, porque ele fala, perto de um morro, na curva do rio, então assim, dá para achar também, né? Ou seja, o que precisa, né? Precisa desenvolver um projeto, encaminhar ao IPHAN, porque nada pode ser feito sem autorização do IPHAN com relação ao patrimônio arqueológico, né? Então, mesmo se aparecer um material em algum lugar, tem que chamar o IPHAN, né? O IPHAN que é o órgão, que é o dono aí do patrimônio, é um bem da União, né? Então, o que precisa fazer? Precisa fazer um projeto, aprovar no IPHAN e executar, né? É claro que o grande problema sempre é que alguém tem que bancar esse projeto, né? Mas, assim, não é uma coisa fora do normal. Na realidade, é mais um projeto cultural da cidade, né? Aí, nesse sentido, eu nem sei se eu posso falar sobre o assunto, mas, assim, a atual administração de Itanhaém já demonstrou interesse, já pediu projeto,
no sentido de... Alô? Proposta no sentido de desenvolver projetos de levantamento arqueológico, de inventário do patrimônio material também, de criação de legislação do patrimônio cultural, né? Então, assim, o que precisa mesmo, infelizmente, é vontade política, né? Se você tiver interesse, a administração que tem interesse em investir no patrimônio, resgatar a sua história, é só iniciar os trabalhos, né? E, inclusive, a maioria das prefeituras que tem um corpo técnico, né? Como Itanhaém tem a Fátima, né? Tantas prefeituras têm historiadores e técnicos, então, associando-se com um arqueólogo, como equipe, ou com a USP, você consegue desenvolver projetos, né? Então, é vontade política, que é o que falta, infelizmente. Ok, agradeço. Eu só sei que da minha infância, a gente morava ali e as pessoas pegavam moeda de madrugada, a gente não conseguia dormir. As Nossa, pessoas iam escavando em volta da casa da gente, olha quando só. fez o projeto de ampliar a ladeira, né? Uhum. E com certeza, se procurar ali, vai encontrar muita coisa. Assim. Obrigado, viu, doutor, pelas Imagina, palavras e pela imagina. explicação. Ok. Felipe? Só para ressaltar que lá no convento, né, a gente tem as 4 imagens lá de barro, né, que também foram encontradas através de escavações num antigo restauro embaixo do piso da igreja matriz. Né? Essas Isso, imagens isso. do século XVI, XVII ainda são dessa escavação também. Exatamente, exatamente. Então, acho que, Caio, se quiser, não sei se tem mais algum Não, aqui comentário. no... Posso falar? Não. Pode. Eu não sei como é que está o tempo, né? A Fátima não entrou, né? A gente já vai acabar, talvez, não abordando alguns temas. Depois, eu acho que, claro, é importante que o Ciro, acho que está todo mundo querendo escutar a viola do Ciro, né? Um grande violeiro, representante aí da viola caiçara. Eventualmente, se vocês acharem que tem tempo, eu tenho um vídeo aqui que mostra o nosso trabalho arqueológico em Peruíbe e nas ruínas. Caso não der, depois eu dou o link também, não tem problema, tá? Vamos lá, então, Caio. Acho que passar um Ah, pouco a palavra para o Ciro, né? Então, vamos. Então, deixa eu apresentar, né, a próxima pessoa que vai abrilhantar essa noite. Ciro Xavier Martins, mestre fandangueiro, violeiro cultural caiçara, fundador do grupo tradicional caiçara Raízes da Jureia, reconhecido e premiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Para nossa satisfação, vamos acolher, então, Ciro Xavier Martins e a sua viola caiçara. bem-vindo mais uma vez. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Plácido. Boa noite, Felipe. Boa noite, Caio. Caio, né? Caio Wagner. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo essa maravilhosa live. É um grande prazer imenso meu participar dessa live, junto com essas pessoas maravilhosas que vocês são, inclusive o Plácido, grande história, grande historiador brasileiro, foi a fundo estudar a cultura caiçara, contou a história da canoa. Eu falar depois de sua voz até fica difícil. Só quero confirmar que a gente foi, sim, no Pogoçá. Eu quero contar um pouquinho da história do Pogoçá também, que ainda me restou, um pouquinho para me restou. Meu pai, quando mudou de Iguape, lá do município de Iguape, Mumuna, fica do outro lado do município, para o Rio Comprido, ele conheceu uma família, eu contei, eu acho, para vocês, ele conheceu a família no Pogoçá, né? E essa família era a família de quilombolas. O casal lá, eles tinham 18 filhos, né? E era tudo gente forte, assim, bem, bem forte mesmo, e trabalhavam na lavoura, né? Chamava-se José Pacheco, o pai do pessoal. Inclusive, em Peruíbe ainda tem um senhor que está com uma boa idade, que é filho desse senhor aí, né? E meu pai ainda conheceu aquela casa que eu levei Plácido lá, eu fui lá para Plácido, o dono lá que morava lá era amigo
amigo do meu pai. Eles trocavam lavoura, assim, né? Meu pai precisava de alguma coisa, uma lata de banha de porco, ia lá, pegava com ele, depois matava um porco, ia lá e levava, pagava ele. Então, tinha um quarto naquela casa lá, que tinha, onde eram os escravos açoitados, né? Onde era o açoite, né? Dos escravos lá. E um pouco depois daquela casa, eu me batizei. Meu padrinho, Plácido Tavares, morava ali, era um senhor espírita, né? Morava ali, e eu me batizei ali. Eu fui ali cheguei ali até 6 anos de idade, mais ou menos, né? Eu fui batizado com 6 meses, assim, fui até 6 anos de idade ali, depois o Plácido, o senhor Maneco Plácido faleceu, e meu pai, e a vizinhança também, o pessoal mudou, porque eram seguidores dele, né? Aí meu pai nunca mais foi lá. Eu voltei lá depois de 37 anos de idade com o Plácido pesquisador. Foi muito bom. Eu vou contar um pouquinho da história. A gente saiu de casa às 7 horas da manhã, chegou às 7 da noite, né, Plácido? É Foi verdade. muito difícil chegar lá, porque estava tudo matagado, mas graças a Deus deu certo a chama. E ele descobriu essa linda história, né? Que também existe na Jureia. Na Jureia também tem muito sambaquis, né? Inclusive, a gente foi num, 2, 3, mas tem muito sambaquis lá. Então, eu vim hoje aqui apresentar para vocês também um pouco da cultura caiçara, que o Plácido já contou uma boa parte, né? A nossa cultura maravilhosa. E eu trouxe a viola caiçara, essa daqui. Esta viola, ela foi feita em Iguape, ela é feita em Iguape, tanto que o nome dela lá leva a viola iguapiana, né? Só que ela, a viola iguapiana, porque ela tem um formato diferente das violas que tem em Paraty, que tem em Paranaguá, Cananéia, né? As violas de Cananéia são viola inteira, chama. Paranaguá também são viola inteira. E Paraty também, são violas maiores que a nossa. E, então, por isso que ela leva esse nome de viola iguapiana. Essa viola é feita da cacheta, né? Que hoje, infelizmente, está sendo proibido pela Secretaria do Meio Ambiente, está sendo proibido tirar a cacheta para fazer o instrumento. Eu tenho um sobrinho, Creighton, né? Que é um grande luthier de instrumento, e ele está passando dificuldade porque não está podendo tirar a cacheta da Jureia, né? Ele é morador da Jureia, então não pode tirar. Aí, mas ela é feita de cacheta, e foi os portugueses que trouxeram de Portugal a viola. Não vou dizer a viola caiçara, mas trouxeram a viola para o Brasil, e a viola caiçara nasceu dessa viola que veio com os portugueses, né? É um pouco da história que eu sei. E ela é tocada nas festas, né, que nós fazemos na Jureia. É tocado o São Gonçalo, tocado batido, balanço, recortado, passadinho, o baile, varçado, que é aquele baile que é grudado, a gente chama, né? Você tira a dama e segura na dama para poder dançar. E nós fazia isso, nossa manifestação na Jureia, o Plácido acompanhou muitas vezes, mutirão, paração de canoa, que hoje também está proibido tirar canoa, batizado, aniversário, qualquer coisa, o caiçara fazia uma festinha, já tinha um baile de viola e era usada a viola caiçara, né? Meu pai era violeiro, meus irmãos, o Pradel, que o Plácido conheceu também, era um grande violeiro. Então, eu herdei essa parte, né? Da viola, da música caiçara, e hoje eu toco Folia de Reis, que sábado agora eu vou gravar Olânia, né? Vou gravar Folia de Reis, e toco fandango, toco qualquer tipo de música caiçara na viola. O som dela é esse aqui, ó. Oi, cortou a corda aqui, vou dar uma afinadinha. Ela desafina porque a caravelha dela chama-se caravelha. É de madeira, não é tarraxa. Então, você deixa um pouquinho ela volta. No baile,
Tem muitos violeiros que mais afinam a viola do que toca, porque eu vou tocar para vocês, essa música eu vou tocar para vocês, ela veio junto também, junto com os Caiçara, para a Jureia, né? Meu pai, como ele era violeiro, então ele trouxe um balaio de música lá de Iguape, do Mumuna, lá daqueles lados para lá, trouxe para cá. E onde veio também os quilombolas, que moravam também lá para o lado do Morrete, Registro, ali um bairro ali em Registro. Inclusive, ainda tem até pessoas por lá ainda, que também tem a mesma cultura, né, que nós temos aqui. Então, meu pai trouxe de lá essa música aqui. Eu vou tocar para vocês uma música que há muitos anos, acho que eu conheço ela, que meu pai trouxe faz 100 e poucos anos já, né? Eu não sei quando, quem foi feito, não sei nem quem foi o compositor. É a música do Macaco. Ai, 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 tem um medo, macaco do mato vem, macaco do mato vem, melhor que de fora, pegando a fruta com a mão, cada gatinha só, minha mãe já vivia, teve um grande trabalho, carregava a fruta no dedo, farinha no babai, olha do macaco velho, esse laço não sai, ai, 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 tem um medo, macaco do mato vem. Ai, 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 macaco do mato vem, macaco do mato vem, não vire só, pegando a fruta com a mão, cada gatinha só, minha mãe já vivia, teve um grande trabalho, carregava a fruta no cesto, farinha no balaio, hoje eu sou macaco velho, e desse laço não saio, ai, 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 macaco do mato vem. Essa é a música do macaco. Então, vocês imaginem que essa música aí, um compositor lá, não sei de quando lá, ele fez a música. Então, o bonito é a dança dela, que é um sincronizado assim, sabe? Que eles faziam, e era muito interessante, muito bonito. Hoje, eu tenho um pessoal que ensinei, eu abri a porta da minha casa, né? Foi um ano e pouco de escola de música caiçara, aí teve a pandemia, a gente se espalhou, não pode mais estar junto, tal, por causa da pandemia, mas se Deus quiser, a gente vai continuar. E essas músicas eram dançadas na Jureia, na Cachoeira do Guilherme, mais precisamente na Cachoeira do Guilherme, na Guapiú, que é um sítio que fica mais um pouco para frente, era dançada essas músicas, era dançado batido, que era bate-pé. Essa música também era bate-pé, não era seguro na mão da dama, porque não podia segurar, né? E tinha também o passadinho, também não era seguro na mão da dama, eu vou tocar também daqui a pouco para vocês. Então, essa música, na verdade, ela está ficando na história, porque hoje já está tendo muita dificuldade para a gente manter essa cultura aonde eu moro, principalmente onde eu moro na cidade, porque o pessoal da cidade, a maioria curte funk, curte não sei o que, não sei, música mais coisa. Nós que curtimos a música caiçara, temos ainda um pessoalzinho, que nem eu tenho uma vizinha aqui que a gente faz, né? Baile caiçara na casa dela, faz, que nem eu vou tirar a folia de reis, eu vou gravar lá na casa dela, porque é uma casa específica caiçara, uma casa muito, sabe, é caiçara mesmo. A minha casa já não é mais caiçara, é casa de alvenaria, portão de alumínio, não sei o que lá, não sei o que lá. Então já não é mais uma casa de caiçara. A casa de caiçara é casa de madeira. Antigamente mesmo era casa de madeira, de chão batido, dançavam no chão batido, dançavam de tamanco. Os mais velhos pegavam, eu ainda vi ainda. Eles pegavam, faziam o tamanco de madeira de laranjeira, que é a madeira firme, que não quebra, né? Para o pé.
E aí eles furavam bem debaixo do calcanhar, eles faziam um furo debaixo do calcanhar, enchia de chumbo mesmo, chumbo 5, chumbo de tirar espingarda que tinha antigamente, né? Enchia de chumbo, punha uns 8 bagos de chumbo naquele buraco e fazia uma tampa de alumínio. A tampa não era de madeira, era um buraquinho tipo um cachimbo de fumar nele com a tampa, só que era debaixo do calcanhar. Para quando bater o pé, aquele chumbo barulhar na madeira que estava, né, no tamanco e fazer é a coisa mais linda, gente, quando eles batiam o pé. Então, essas danças já, né, para falar a verdade, só tem uma pessoa que mora em Iguape hoje, que é o seu Carlos Raimundo, que já tem 90 e poucos anos, e ainda dá aula dessa dança. Depois dele, eu me dediquei muito para aprender, porque eu morei dentro da estação ecológica, e o pessoal, os caiçaras lá, só a festa nossa era isso, né? Era baile de fandango, mutirão, tinha fandango, folha de arroz, tinha fandango, varação de canoa, tinha fandango, então tudo a gente fazia lá, o resultado era um fandango, né? Fandango. Então, como eu nasci dentro da cultura caiçara, que bem assim, muitos que nasceram lá e se dedicaram a aprender. Então, eu sei, herdei essa parte, né, da cultura caiçara, que eu amo até hoje, e graças a Deus a gente ainda se orgulha em ter pessoas também que ajudam a gente, né? Que nem Plácido, que nem a Fátima, infelizmente não pôde entrar, deu problema lá, né, na gravação dela, mas um abraço a ela, uma grande pessoa também, Peruíbe, uma ótima historiadora. E eu vou tocar mais uma música para vocês. Agora eu vou tocar um passadinho. Tá bom? Felipe, fica só de lá dando uma olhada, Felipe. Passa logo uma festinha para nós aí, que nós vamos aí. A hora que acabar essa pandemia, nós estamos aí. Essa música aí foi o meu tio que fez, tio da minha esposa, né? O Raul Prado, que era um grande compositor de música caiçara. Ele fez puxando palmito do Porto do Mariano, que é um lugar que tem lá, Beriguape, lá, para a Barra do Ribeira, em cima de um trator, porque a estrada lá só andava trator com a carroça, né? Um carreta atrás puxando. Então, ele sozinho, ele foi pensando assim, porque a gente que faz música é assim, né? Se fica sozinha, começa a pensar em letra, em verso, e vai indo e faz uma música. Aí fez a música, chegou na casa dele, encostou o trator, isso foi em 1956, 57, por aí assim, né? Aí ele chegou lá, deixou o trator na casa dele para almoçar, pegou o cavaquinho antes do almoço, ainda musicou, coisa toada, aí tocou o cavaquinho e musicou. E ficou essa música, nunca mais perdeu o sucesso, né? A música que todo mundo canta, ficou a domínio público, né? Ele já faleceu, já faz um tempo. E então, e essas músicas do tempo daquele sambaqui lá que foi explorado, que o Plácido contou aí, lá da empresa, né? Tem compositor, o finado João Romão, que era um grande compositor também,
e ele fez também uma música, ele fazia música, então, tudo que acontecia num baile, se ele tivesse, era uma música que saía. Então, ele fez essa música também. E eu conheci aquela fazenda ainda funcionando ainda, né? Aquela fazenda era de dois primos, né? E aí entraram assim, um estava passando a mão na grana da fazenda, da firma, tal, da empresa, né? Foram para a briga. E aí, até eu estava falando, por causa deu a data aí de quando foi proibida a extração das ostras, né? Então, eu conheci ainda funcionando aquele lá, estava funcionando ainda, a fábrica, né? Aí, como foi para o juiz lá, o juiz mandou lacrar. Quando lacrou a fábrica lá, eu devia ter, acho que uns 6 anos, por aí assim, dava pena de ver um monte da casca moída, sabe? Sacas e mais sacas de casca. E eles faziam três tipos, né? Um, que era o cal, depois 2, que servia, não sei nem para quê, mas servia lá para não sei o quê, e a 3, que era adubo, né? Era para adubo. Então, entrava barcos enormes lá no Rio Comprido, saía barco lá com 30 toneladas de farinha de ostra, o pessoal chamava farinha de ostra, né? Farinha de ostra, palmito e cacheta. Saía de lá. Então, essa música, eu vou cantar para vocês agora, mais uma, né? Essa música, porque assim, nesse tempo, começou a funcionar lá as fazendas lá dele, essa fazenda da empresa, palmito lá, mais ou menos em 45, por aí assim, até 65. Acho que foram 10 anos, mais ou menos, já logo fechou. Então, ia padre. O padre ia de Santos, de barco, entrava no Rio Comprido, ia fazer batizado e casamento lá em cima, lá na empresa, né? Lá na Jureia, lá. E aí, eles foram, o padre foi, teve uma puta de uma festa, porque, né? O padre chegou, fazia batizado, e no mesmo tempo já um baile de viola, porque toda a festa dos caiçara resume-se depois num baile de viola, né? Aí tinha o João Romão, estava lá, que era um compositor. Inclusive, ele era amigo do meu pai, a família dele são todos meus amigos, né? Se dá muito bem, né? Do mesmo bairro e tal. Aí ele fez uma moda. Essa moda é um passadinho. O título dela, não sei se vocês souberam. Essa é a música do casal que namorou na festa. E depois ela foi embora, mas só que ele acabou casando. E você acredite que eu conheci o rapaz e conheci a esposa dele. Acredita? Eu não sou do tempo da arqueologia, não, mas eu sou um pouquinho meio... Estou quase no caminho, praça. E a minha viola cortou a corda, então... Cortou a corda, cortou logo o canutilho, veja, mas provavelmente meio velho, não troquei. Mas então é isso aí. Nesse tempo tinha a dança do batido, tinha a dança do pica-pau, tinha a dança do macaco, tinha a dança do jacaré, tinha a dança do passadinho. E, graças a Deus eu sei todas essas danças. Tocar, cantar e dançar, eu sei. Tanto como eu falei para vocês há poucas horas atrás, eu dei aula na minha casa de dança e agora, né,
Antes da pandemia, eu toquei numa escola e veio um monte de aluno perguntar para mim, professor, ensina nós a dançar essa música? Eu ensino. Dançar essas músicas? Eu ensino. Minha casa está aberta, só não tenho condução. Mas se a prefeitura for uma condução para levar vocês e trazer, pode eu marcar 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou todo dia, até porque à noite não tem muito o que fazer, né? Então, vai tocar viola, vai ensinar as pessoas, né, que pedirem, que se interessam a aprender. E, graças a Deus, eu hoje sou considerado, né, violeiro caiçara, até pelo IFAM, né, e nós fazemos nossas festas aqui, festa de rei, né? Esse ano, se Deus quiser, acabando a pandemia, estamos 2 anos que não fazemos festa aqui. Fizemos o carnaval, foi em 2019, aí não teve a Páscoa, né? Depois não teve o carnaval de 2020, agora não teve 2021 de novo, com certeza. Agora, eu acho que de setembro em diante, se Deus quiser, se liberar, a gente vai fazer, ok? E eu quero saber se eu ainda tenho tempo. Se é tempo, a gente continua. Como é que estamos de tempo aí? Mas, viu, Ciro, enquanto ele vê o horário aí, eu acho que... Está me escutando? Fazer um pedido aí para a Prefeitura de Peruíbe, né? Porque tinha que ter uma escola de viola em Peruíbe, né? Eu acho que uma cidade que tem um patrimônio como você, né? Um patrimônio humano, teria que estar engajado, né? Numa ação pública, né? De resgate da viola caiçara, né? Ensinando para os jovens que têm interesse, né? E além de você, outros também, né? Que tenham interesse também. E eu acho que seria fundamental que a prefeitura investisse aí, né? Num projeto tendo você à frente aí para resgate da viola caiçara, né? Porque Peruíbe, como Itanhaém também tem muitos caiçaras em Itanhaém, inclusive eu esqueci até de falar lá atrás, mas vou dar tempo ainda, vou falar. Itanhaém também tinha a folia de rei caiçara, inclusive o tio da minha esposa, que eu esqueço o nome dele agora, ele faleceu, que cantava. O Rubão, que eu acho que até alguém aí de Itanhaém conhece ele era pescador, hoje acho que já aposentou, já está um senhor bem de idade, mas ele tocava com o pai dele, Rubens Prado, chama. Rubens Prado. Ele veio aqui até junto com nós num baile de viola aqui. Sempre veio, o pessoal de Itanhaém sempre vem aqui, o Fanão Caiçara, e ele veio, até tocou nós, tocou cavaquinho. Então, o pai dele era folião de folia de rei em Itanhaém, né? Peruíbe também tinha folião de folia de rei, né? Muitos anos atrás tinha, depois passou para o meu irmão, Pradel, também, que faleceu já, né? Mas cantamos, eu e ele cantamos. Então, Peruíbe é também uma cidade caiçara e tem cultura caiçara. E a gente precisa só um pouquinho de culpão, né? Poder passar o conhecimento para as pessoas que querem, porque tem muitas pessoas interessadas. Né? A gente vai tocar em qualquer lugar aí, o pessoal já vem olhar, escuta, que viola que é essa aí? Nossa, que bonito, que nota é essa? Não sei o que, já fica, né, perguntando. Então, a gente, na verdade, precisa de um empurrãozinho mesmo político para poder continuar, né, com a nossa cultura e divulgar, ponhar mais pessoas no nosso caminho, né? Isso mesmo. Então, aqui em Itanhaém, a gente tem o reizado caiçara. Reizado que é tradição há mais de 300 anos, a gente mantém parte também, o Caio às vezes também participa conosco, e esses últimos 2 anos não foi possível por causa dessa pandemia, né? Mas a gente ainda continua mantendo, hoje o grupo tem em torno de umas 30 pessoas, e a gente sai nas madrugadas do dia 26 de dezembro a 6 de janeiro, e atualmente a gente visita em torno de 140 casas em várias partes da cidade, em várias regiões da cidade, durante em torno de 6 a 7 noites. Certo. Então, nós também, aqui em Peruíbe, a gente faz também a visita à noite, no dia 26. A gente começa dia 27, porque dia 26 o pessoal ainda fica ainda nas casas, junto com a família e tal. Então, dia 27 já libera, né? A gente sai dia 27 até o dia 6 de janeiro, e aí a gente faz a festa,
baile de rei, o fandango de rei, dia 6 de janeiro ou até dia 20. Se às vezes não pode fazer dia 6, porque aconteceu um imprevisto qualquer, a gente faz até o dia 20. E eu acho que foi em 2017 que a gente se arrumou tudo para ir para Itanhaém. Aí, no dia que a gente ia para Itanhaém, deu um problema que, se eu não me engano, não tinha condução para levar todo mundo. Aí desapontou nós ia tocar Arraiado de Itanhaém, e tinha uma família lá, tinha umas 3 famílias que queriam, né? Só que a Folia de Rei, só a equipe da Folia de Rei são 13 pessoas. Porque tem os reis, tem as rainhas, tem a condessa, tem a princesa, né? Tem o vassalo, tem o conde e o rei velho. E depois tem os músicos, né? Então, dá uma faixa de 12, 13 pessoas para ser uma arraiada assim, surtida, né? Rica de instrumento e equipe. Fora as pessoas que acompanham. Então, a gente chega numa casa aí com 25, 30 pessoas. E aí deu esse problema, parece que quebrou, na hora quebrou a condução, a gente não podia ir. Mas quebrou. Foi, eu acho que o micro ia levar a gente lá, e a gente não podia ir, mas nós ia cantar na casa de umas famílias lá, de uns parentes lá que a gente tem, lá em Itanhaém. Mas quando vocês fazerem aí, quiser a presença da cultura caiçara aí, fazendo uma folia de rei, pode me ligar antes, que a gente se organiza e vai lá. Tá bom? Tá certo. Vamos ver, quem sabe a gente não faz um encontro aí. Isso, fazemos um encontro, é mesmo, tá certo. Perfeito. Eu fui nas festas lá que você me convidaram lá, muito boa, nossa, Itanhaém é muito maravilhoso. Eu toquei também na festa do Divino, acho que você lembra, na vez que veio Theo Azevedo, aquele pessoal lá. Isso. Azevedo, até foi eu que indiquei lá para o pessoal. Isso. Vocês estavam com um projeto ainda lá, junto com a Bong, né? Bong. Isso. Foi muito bom. Acho que a gente está com o horário um pouco já estendido, né? Já são 10h15. Sim. A gente já, se quiser fazer mais uma música, uma saideira para a gente estar... Vou fazer, então. Agora eu vou fazer com baile de viola. Até aqui eu toquei a música. Da corda mesmo, com 5 cordas, né? Eu vou tocar com 4 cordas mesmo. Você cortou, rapaz, aqui. Eu não sei nem por quê, porque eu não tinha até que não é velho, mas cortou. Aí, eu só vou afinar aqui ela. Então, eu já toquei a música do Macaco, que é Passadinho, né? É um passado, mas é um passado batido o pé. E toquei o Passadinho mesmo, agora vou tocar um baile. Então, baile de viola mesmo. E a música do baile também, e essas músicas que eu estou tocando, eu esqueci até de falar, mas vou falar rapidão, todas feitas na Jureia, compositores da Jureia. Não sai para longe, é todo feito na Jureia, todo compositor da Jureia. Então, é a música, você não acha também em lugar nenhum, a não ser com um violeiro da Jureia, um cantador da Jureia. Vou tocar para vocês nesse sábado passado. Esse sábado passado, hoje em casa chorando. Esse sábado passado, hoje em casa chorando. Esse amor no meu vizinho, a pena eu deixei jogando. Essa viola que eu toco, tenho gosto de falar. Eu conheço muita gente que na lei está casada. Eu conheço muita gente que na lei está casada. Na verdade, não se fala, dorme em quarto separado. O meu Deus.
como já cantei. Eu vivia fazer rosa, quente na fala morrer. Esse sábado passado, por detrás da chorando. Esse sábado passado, por detrás da chorando. Pensando no meu vizinho, pela ele Vou contar a história dessa música. Essa música, o compositor dela é de Rio das Pedras, da Jureia. Uma parte da Jureia já perto de Iguape, do lado de Iguape, né? Você não conhece por lá tudo, que andou por lá tudo. É o Rio das Pedras. Então, chamava-se João Miguel, o compositor dele, dessa música. Chamava Joãozinho Miguel. João Miguel, o nome dele. E nós estamos com o tempo esgotado. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu acho que está na hora do agradecimento, né? Está na hora, Felipe, do agradecimento? Pode ficar à vontade. Ah, tá. Então, eu quero contar um pouquinho da história, então, mais um pouquinho da história caiçara, né? Nós era morador da Jureia e lá tinha o seu Sátiro Tavares, né? Plácido conheceu, né? E ele era a pessoa que tinha um centro lá e ele reunia as pessoas, né? Para fazer a oração de São Miguel Arcanjo, né? Que era dia 29 de setembro, para fazer o carnaval, era ele que convocava as pessoas, né? E então a reiada tirava a rei lá, ficava 3 reis, ficavam desse ano para o ano que vem. Aí, quando era em janeiro, né? Bem antes do carnaval, em janeiro, ele já ia na casa dos reis. E aí, vocês vão começar a reiada quando? Quando vão começar o rei? E ele dava aquele incentivo, sabe? Então, isso ajudou muito também a eu, né? As pessoas da minha idade, hoje tenho a minha idade, aprender levar essa cultura adiante, porque meu pai, ele era um caiçara nato mesmo, violeiro, tudo, que nem eu sou. Só que eu estou na cidade e é bem diferente hoje. Você vê, hoje meu filho já está aqui comigo, um dos dois. Eu tenho 3 filhos, uma filha mora na Praia Grande e 2 filhos. Um mora na Quixadanta, que é policial, né? E outro mora comigo, né? Só que cadê os dois aqui? O que mora na Quixadanta, o meio, ele toca viola. Não canta, mas toca. Agora o outro não, o outro quer saber de skate, prancha de surf, entendeu? Porque veio para a cidade bem pequeno, 1 ano de idade, então ele não se dedicou na cultura caiçara, na viola, entendeu? É um caiçara, mas caiçara da cidade, né? E eu, graças a Deus, consegui chegar onde eu estou hoje, porque também eu me dediquei muito. Meu pai, ele era violeiro e eu era canhoteiro, né? E eu não podia mudar as cordas da viola dele, eu tinha que tocar no jeito destro, ele era destro. Se eu mudasse, primeiro que eu não sabia mudar, segundo que eu não sabia afinar, terceiro porque eu ia levar uma surra. Porque eu não gostava que mexesse, porque, né? Aí eu aprendi a tocar no jeito destro. Então a minha viola, qualquer um que toca viola, pega ela e toca. E essa viola aqui, eu vou contar a historinha dela também. Essa viola, ela tem 43 anos. Nossa. Tem 43 anos. Essa viola era do meu tio. A viola do meu pai, eu não consegui pegar ela, assim, porque ele vendeu essa viola. Ele vendeu para um tio meu lá no Guapiozinho, né? E esse meu tio, ele ficou com a viola, foi dando, deu para um afilhado dele, o afilhado dele deu para outro afilhado, e foi rodando, até que chegou na minha mão comprando ela. Eu comprei a viola, porque aí foi parar na mão de uma pessoa que é amigo meu, tá? Eu falei, você tem aquela viola assim? Tenho. Falei, rapaz, me vendo essa viola. Vendo? Eu não ia pedir, né? Me vendo quanto você quer na viola. Deu o valor lá, fui lá e comprei a viola. Só que eles tinham pintado ela, assim, meio, sabe, com pincel, estava escorrida a tinta, feinha. Aí eu peguei, dei para um rapaz, né?
O rapaz lixou tudo, lixou ela e passou seladora. Tirou tudo aquele verniz feio lá, passou seladora. E aí pôs o nome de Raízes da Jureia. Eu tenho esse grupo aqui desde 1990, eu mudei para cá em 93, 96, 97, por aí. Eu montei um grupo aqui. Achei falta na viola, na dança e tal, montei um grupo. Aí, só registrei agora, em 2016. Então, desde 2016 que eu comprei ela, foi em 2016, mas eu tenho o grupo já desde 1997, por aí assim, que eu cheguei aqui em 93, meados de 93. 97, 96, 97, por aí eu montei o grupo. Não estou lembrado bem a data, mas foi por aí. E aí a viola eu comprei agora em 2016. Ainda bem que achei ela boazinha, estava perfeitinha. E aí eu mandei dar um trato e peguei de volta ela. Agora ela vai ficar comigo até o fim da minha vida. Gente, eu agradeço muito vocês por terem me convidado para essa ótima live, esse maravilhoso histórico aí que o Plácido Cali tem do nosso Brasil, não é só da Brasil, né? Muito bom, muito importante. E é uma pena a gente ter horário, né? Tem que cumprir. Tem. Mas eu agradeço muito vocês de coração. Um abraço, Felipe, um abraço, Caio, um abraço, Plácido. Fiquem com Deus. Quando vocês quiserem passear na minha casa, eu vou dar meu endereço para vocês. Eu moro na Avenida Cesário Maria Farias, 1029. Minha casa, casa 7. Pode participar da minha casa quando quiser chegar, a casa, a porta está aberta. A chave está sempre na porta. Tá bom? Então, muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Vamos escutar mais alguém falando aí agora. Obrigado mais uma vez, Ciro, pelas suas palavras, pela sua animação aqui, abrilhantando essa nossa noite de webinar. Obrigado mesmo. Um forte abraço. Eu que agradeço, de coração. Obrigado. Plácido, quer fazer suas considerações também? Porque a gente já está se aproximando aí para encerrar o nosso... Ok. Ok. Bom, quero agradecer enormemente aí a organização da Semana do Patrimônio, o Felipe, o Caio, e a brilhante participação aí do Ciro, né? Foi uma honra aí o Ciro estar presente. Eu não falei praticamente nada aí da cultura caiçara aqui da Jureia, né? Porque eu imaginei que a Fátima fosse tratar do tema, mas o Ciro, ele tratou de forma magnífica, né? Abrilhantou aí o tema, né? Então, foi ótimo, né? Então, um grande abraço aí, Ciro, e dizer também que eu lembro daquele dia que a gente foi no Povoçá, que o rio acabou, só ficou um fiozinho da água, a gente foi praticamente puxando a canoa, né? Eu lembro que eu quebrei um facão numa árvore porque não cortou, né? Quebrou o facão meu, né? E era um facão cheio de coisa, né? Tinha uma bússola atrás, não servia para nada. Mas foi fantástico. Eu me sinto privilegiado de ter tido a oportunidade de conviver com você, com o Pradel, com o seu Sátiro, né? Que é um mentor espiritual da comunidade e é uma figura fantástica, né? Objeto de várias teses de doutorado, né? Também todos os caiçaras, né, que não dá para citar todos, né, mas a família Prado, e aproveitar aqui, claro, para fazer homenagem à dona Nancy, né, que faleceu, acho que em maio, né, uma grande perda aí para a comunidade, né, era uma figura, uma matriarca importantíssima, né, caiçara. Meus sentimentos aí para o seu Onésio, né, que ficou só, mas com a família. E você tocando aqui, eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que o Dauro, que você conhece, né, que hoje já não é mais criança, eu tenho uma gravação do Dauro que ele tinha uns 11 ou 12 anos, ou um pouco menos, né? Ele tocando viola, eu gravei, né? Eu tenho a fita ainda. Eu preciso passar para ele aí, foi bem interessante. Certo. Mas, assim, agradeço muito a oportunidade do evento, acho que foi muito produtivo poder falar dessa questão do patrimônio cultural, né? E faço votos que as prefeituras municipais invistam cada vez mais em ações, tanto no resgate da cultura caiçara, no resgate da viola, né? Não só para ensinar as crianças a tocar, como também fazer oficinas para produzir
a viola tradicional, né? Pensar nessa questão que o Ciro levantou também da falta da matéria-prima, quer dizer, você não tem a cacheta, é tão importante para o caiçara a cacheta, né? E você pode também pensar em alternativas, né? Tem a questão da RESEX, né? As reservas extrativistas, né? Que estão sendo criadas. Então, o poder público, infelizmente, é quem tem que estar à frente, né? Assim, a sociedade ela vai se mobilizando, vai dando sugestões, né? Mas se a gente não tiver um apoio maior, o nosso limite ele chega ao fim, né? Então, agradecer, dar os parabéns aí pela Semana de Patrimônio, parabéns aí pela cultura de Itanhaém, parabéns Felipe, Caio, né? Agradecer a Fátima que não conseguiu entrar, uma pena, né? Ela teria acrescentado bastante aí ao debate, né? Então, muito obrigado aí, eu fico à disposição, eventualmente mesmo após aí a Semana do Patrimônio, eu deixei aí o meu site, e aí quem quiser entrar em contato também pode pedir para vocês, eu atenderia com grande gratidão, tá? Obrigado. Obrigado, Plácido, acho que foi bastante enriquecedor aí as suas contribuições para a nossa história, para a nossa semana. Sem dúvida, terão outros momentos que a gente vai poder aí continuar essa aula. Obrigado. Muito obrigado mesmo, um abraço, uma boa noite. Parece que a Fátima, deu uma olhada e parece que a Fátima conseguiu entrar. Se a Fátima estiver por aí, quiser fazer alguma consideração. Não, ela conseguiu entrar, mas ela está sem áudio e sem vídeo. Ela não consegue se comunicar com a gente. Então tá bom. Então, da minha Antes parte... do Felipe fazer o encerramento? Isso, quiser... Não sei se tem algum comentário aí. Só passando bem rapidinho para registrar, já quem está no final. A Rita Salles, fazendo comentários no YouTube. Camargo Rode, também. Mestre Ciro, saudades, um abraço para ti. Salve, Dona Nancy, lamento a perda. O nosso diácono Ernesto Becqueri também coloca o saudoso sátiro, alma de Cachoeira do Guilherme, toda a Jureia. Família Prado, símbolo da resistência caiçara. A Jureia agradece. Também Yara Rosendo participou conosco. Eu falei da Rita Salles, né? Também a Cristiana de Salles Oliveira, também acompanhando, o Gabriel, entre tantos outros aí que a gente já fez também um comentário inicial. Com você, Felipe. Então, mais uma vez, agradecer ao Ciro, agradecer ao Plá, a nossa equipe de apoio aqui, o Caio, da Irmandade, representando todos os nossos irmãos e irmãs da Irmandade, o Dino, além do COFIT, também hoje está nos ajudando durante toda essa semana, né, através do Departamento de Cultura. Na pessoa dele, agradeço também a todos os integrantes aí da cultura da Prefeitura de Itanhaém. Muito obrigado a todos que nos assistem também e convido também vocês para que amanhã a gente possa se encontrar aqui novamente, onde a gente vai ter um webinar às 20 horas com a professora Rosângela Aparecida da Conceição, que é a nossa curadora também do acervo de textos da Irmandade, e ela vai falar um pouco mais sobre a preservação do patrimônio cultural têxtil, né, material, e vai falar também sobre os trabalhos que vem desenvolvendo também junto ao nosso acervo e junto a outros acervos de outras irmandades, de outros institutos que ela trabalha também. Então, todos estão convidados para estarem conosco amanhã, também aqui pelas redes sociais, do YouTube. Então, uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento bem rapidinho, também eu falo secretária, é a Luciene Maria Carmelita. Essa menina aqui, ela me leva, ela me traz, e ela está sempre do meu lado. Eu quero agradecer demais a ela. Deus lhe pague, Deus. E amém para vocês todos. Deus abençoe a todos. Bom, obrigado, Luciene, aí, pelo apoio também, por trazer essa figura tão importante aqui do seu Ciro para estar conosco. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau.